Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de gramática. A gente vai dar início ali na nossa correção, que foi do assunto acentos agudo e circunflexo, página 56 a 58, certo? Ali na página 56, gente, a gente tem assim, na primeira questão. Retire do poema moleque paroxítono todas as palavras acentuadas com mais de uma sílaba. Então, eu tirei aqui, né, todas as palavras, a gente vai ter o quê? A gente vai ter rápido, relâmpago, lógico, lúcido, hélice, prático, mágica, antepenúltimo, dúvida e proparoxítono, certo? Aqui, gente, ele diz assim, as palavras acima elas são o quê? Elas são oxítonos, paroxítonos ou proparoxítonos? Elas são todas proparoxítonas, se vocês lembram. Proparoxítonas são as palavras em que a antepenúltima sílaba é tônica, é a mais forte. O que ele fala? Agora complete a lacuna abaixo. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Essa é uma regra proparoxítona, tá? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, certo? Na 2 ele diz assim: escreva o nome das figuras abaixo, usando corretamente o acento agudo ou o acento circunflexo. Então, aqui a gente tem um relógio. Relógio, gente, ele leva um acento no primeiro O, tá? Relógio. Aqui a gente tem a palavra pé, que leva um acento no E. Lápis, que leva um acento no A. Régua, que leva um acento no E. Fósforo, que leva um acento aqui no primeiro O. E lâmpada, que leva um acento no primeiro A, né? De todas as palavras aqui, lâmpada é a única que recebe um acento circunflexo. Todas as outras receberam o acento agudo, certo? Prosseguindo, aqui a gente tem, ó, um textinho. Na terceira questão pede pra gente ler, né? E acentuar as palavras corretamente. Então, vamos lá. O médico. Para o médico, o corpo não tem segredos. É como uma fábrica, uma orquestra, uma casa com os móveis todos no lugar. O sangue corre nas veias como um disciplinado rio. O pulso bate com precisão, afiado relógio marcando a vida. Então, essas palavras aqui, né, todas as palavras aqui que deveriam ter acentos, as que deveriam ter acento, não estão acentuadas. E quais são essas? Médico, ó, deixa dá para vocês verem, mas médico recebe um acento no primeiro E, no E, na verdade. Esse E aqui, ó, precisa de acento aqui na terceira linha. Fábrica, né, ainda na mesma linha aqui, precisa de acento no primeiro A. Móveis, precisa de acento no O, acento agudo, tá? E relógio, que precisa de acento agudo também no primeiro O, certo? Acho que a gente viu todos, tá? E aqui ele tá pedindo, para retirar do poema uma palavra paroxítona acentuada, né? E faça uma frase. Então, qual é a palavra paroxítona acentuada? É móveis, tá? É a palavra móveis, tá? É exemplo dela, certo? E aí você vai fazer uma frase com essa palavra, né? Móveis. Eu posso dizer que a casa da Ana tem muitos móveis, né? Eu fui numa loja de móveis comprar um sofá. Sabe, você pode criar uma frase, a frase é a seu critério, certo? Aqui na 4 ele diz assim: responda as adivinhas abaixo. Veículo terrestre que transporta muita gente. A gente tem o que? A gente tem ônibus, metrô e trem, né? Usamos na cabeça para evitar o sol. A gente tem um boné e tem um chapéu. Vemos antes de um trovão. O que a gente vê antes de um trovão? Um relâmpago, certo? Vocês fixem de acentuar as palavras corretamente, tá bom? Dá uma conferida aí. E a gente passa para a próxima página, que diz assim na 5. Recorte de revistas e jornais, um trecho em que apareçam palavras com os acentos agudos e circunflexos. Olhe no espaço abaixo e destaque as palavras acentuadas. Então, você vai procurar aí em alguma revista, que é na sua casa do jornal, um trecho, né, tipo uma frasezinha, uma coisa assim, que tenha palavras, né,
com acento agudo e com acento circunflexo, tá? Aí você recorta essa frase, você corta aqui e você vai destacar essas palavras. Como é que eu vou destacar, tia? Ou você pode pintar, né, em cima dessa palavra, você pode pintar as palavras que tá lá com acento agudo e acento circunflexo, ou você pode circular a palavra, né, que tá com acento agudo e a palavra tá com acento circunflexo. Você vai destacar ela da maneira que você quiser, certo? Aqui na 6 ele diz: leia as palavras abaixo e responda as questões seguintes. Olha aqui. Sabiá, sabia, sabiá. É sábia, sabia, sabiá. E aqui ele diz: agora procure no dicionário o significado das palavras acima. Vamos lá. Sábia, gente, significa aquela que sabe muito, né? Sensata, aquela que sabe muito. Sabia é do verbo saber, tá? E sabiá é um pássaro que possui plumagem colorida simples, certo? Deem uma olhada aí, ver se vocês encontraram aí ver se vocês encontraram aí o significado aproximado, tá? E assim a gente encerra e a gente entra ali na nossa próximo conteúdo, que é as palavras com A, L, EL, IL, OL e UL, que é da página 59, tá? Na página 59 a gente tem essa adivinha bem curtinha, ó, que diz assim: em gaiola não se prende, só se prende quando solta. Por mais alto que ele voe, preso vai, preso volta. Que é a pipa, né, gente? Ele tá falando da pipa. O que a gente pode pegar desse texto aqui para o nosso conteúdo? A gente pode encontrar algumas palavras como solta, alto e volta. O que essas palavras têm em comum? Ó? Elas têm um L depois de uma vogal. E não só isso, gente. O L que está depois dessa vogal, ela está com uma outra função, que é ela está com o som de U, certo? Olha aqui, vamos entender um pouco. Ó. Na língua portuguesa existem diversas palavras com a L, EL, IL, OL e UL. Ou seja, é comum encontrarmos palavras que contêm em uma das suas sílabas a junção de uma vogal, A, E, I, O, U, com a consoante L, formando os grupos AL, EL, IL, OL e UL. A dúvida na escrita das palavras com a L, EL, IL, OL e UL ocorre porque nessas situações a consoante assume o som de U, certo? Atuando como uma semivogal, né? Então, às vezes eu vejo muito alguns erros que alguns alunos cometem, por exemplo, de escrever derrubou, o bou no final, o U, em vez de colocar o U, coloca o L. Porque a gente realmente se confunde, porque o L, nesse caso aqui, né, quando ele tá vindo depois de uma vogal, ele assume o som de U, né? Então a gente acaba confundindo e trocando, né? Por isso que é importante você conhecer as palavras que tem A, L, E, L, L, para não cometer esse erro. Aqui a gente diz que existem palavras, né, com a L, 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 O, L ou L no início, no meio e no fim. Trouxe aqui alguns exemplos, ó. A L, no início da palavra a gente pode ter a palavra, por exemplo, almoço, alface, alfinete. No meio, maldade, salto, calma. No fim, sal, varal, animal, certo? Não escrevam animal com U no final, gente. Eu já vi alguns erros assim. Não escrevam animal com U no final, animal com L, tá? Com L a gente tem no início elfo, Elvis, Elvira, entre outras palavras. No meio, esbelto, asa delta, celta, certo? No fim a gente tem mel, papel, pincel. Também já vi pessoas escrevendo papel com U, tá? Papel é com L, certo? Com o IL a gente pode ter Hilda, Ildefonso, né? Nome de pessoa. No meio a gente pode ter filme, filmagem, Silva. No fim a gente pode ter Brasil, funil, fácil. Com o OL a gente tem olfato no início da palavra, olfativo, olga. No meio, bolsa, polpa, polvo. No fim, sol, farol, futebol. Isso aqui são só alguns exemplos, tá, gente? Existem muitas outras palavras. Com o L a gente pode ter no início último, ultraje, ultravioleta.
A gente pode ter no meio pulga, pulseira, cultura. E no fim, azul, sul, Raul, entre outras palavras, certo? A atividade vai ser da página 60 e 61, tá? Não tem muita coisa pra gente ver no conteúdo, né, do livro, mas se vocês quiserem dar uma repetida na aula, deem uma olhada, né? É bom vocês fixarem nisso, porque como eu falei, qual é o ponto importante ali do L, né, do uso do L? É que ele, quando ele vem depois de uma vogal, né, ele recebe esse som de U, né? Então por isso que é bom a gente se atentar e dar uma olhada aí, conhecer as palavras que recebem o L, né, pra gente não trocar, tá bom? Então é isso, meus amores, façam a atividade direitinho, se cuidem, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.